tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, pastor, não dá nada. Amém. Que o Deus grandão te abençoe, que o general de guerra te dê a paz, te dê alegria e te mantenha de pé. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada ao Deus grandão. Vamos com alegria no coração comer a comida que o diabo não come. Meu Deus, essa comida é boa, viu, irmão? Essa comida dá até sono. Uma irmã, antes de ministrar, deixa eu contar isso aqui que a irmã pediu para eu contar. Ela disse: pastor Fernando, conta em uma das pregações, quando o senhor for pregar ou estiver pregando, né? E ela disse: pastor, eu tenho uma insônia violenta, mas o senhor acredita que quando eu vou dormir eu boto fone de ouvido e eu durmo, que é uma bênção, tá vendo, irmão? E ela disse que pega no sono. É porque essa palavra, ela é remédio, essa palavra, ela é martelo, ela é leite, ela é o remédio, ela é a cura, ela é tudo. Essa palavra é poderosa. Não existe nada que preencha o que essa palavra preenche. Essa palavra é poderosa. Então, que Deus abençoe sua vida, querida irmã. Eu vou falar seu nome no ar, mas que Deus te dê paz, alegria e continue te abençoando. Eu tenho certeza que você é uma das irmãs que guarda essa palavra, não é? Que guarda essa palavra, é uma guerreira. Vai nessa tua força, que o Deus grandão, Ele sim está contigo. Amém. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. E eu quero ler apenas o versículo de número 4, que diz assim a poderosa palavra de Deus: até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que nela habitam? Pereceram os animais e as aves, porquanto disseram: ele não verá o nosso último fim. Amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, e esse texto nos traz uma palavra que fala a respeito de um complô contra Jeremias. E aí Jeremias, diante da situação, ele resolveu orar a Deus. Tá vendo? Diante do problema, ele resolveu buscar ao Senhor dos Exércitos. É nos momentos assim, irmão. É nesses momentos que nós temos que buscar a Deus. O segredo é continuar buscando a Deus. O segredo de se manter de pé, o segredo de prosseguir, de ganhar as batalhas, as lutas, é buscar a Deus. Jeremias, um grande profeta, homem de Deus, vida no altar, compromisso com Deus, lutando para vencer tudo aquilo ou todas as investidas do adversário contra a vida dele. E o Senhor foi fazendo grandes coisas acontecer na vida do profeta, sabe? E eu vou deixar bem claro para você o que foi que aconteceu aqui com o profeta Jeremias. Conforme está escrito na Bíblia Sagrada, que houve um complô contra Jeremias. E já quero lhe dizer e deixar você bem informado que complô é uma trama secreta. Eita Deus, é nada, pastor, E eu não estudei não, foi para isso. E eu não estudei não, esse tema não foi. Eu não estudei a história, eu não cascaviei, eu não desci, não me humilhei não. E eu vou pregar sem saber do negócio, irmão? Tem que saber da história. É a Bíblia, a palavra, é a genuína. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que revela o que está acontecendo com você. É essa palavra aqui.
Eu desci logo cedo, Deus grandão. Na verdade, eu fiz uma viagem missionária ontem. Eu já vinha pelas BR, nas madrugadas, já orando. Deus, qual é a mensagem, a próxima? Eu trouxe uma palavra poderosa. O Deus grandão me levou para pregar em Goiânia. Eita, Deus grande! Aí lá vem eu nas madrugadas por essas BR afora, eu e Jesus orando, não é? É, desse jeito aí. E o Deus grandão disse, a mensagem é essa aqui, meu filho. Eita, Deus bom! Aí o Deus grandão me deu essa mensagem, eu disse, é pra quando ela? Ele disse, é daqui a pouco. A comida é nova, a comida vem da cozinha do Deus grandão. Aí o Deus grandão me deu essa mensagem aqui, falando do complô. Meu Deus, contra Jeremias. O complô é uma trama secreta combinada entre diversos indivíduos. Eita Deus! Jeremias estava vivendo isso aqui, irmão. Está vendo uma trama combinada entre diversos indivíduos contra uma autoridade. E ele era uma autoridade? Sim. Era um profeta, irmão. Ele era uma autoridade eclesiástica. Não deixa de ser autoridade não, tá? Ele era uma autoridade eclesiástica, sim. Ele era um homem público. E era, pastor, era. Ele era um homem público. E ele era do povo. Ele vivia no meio do povo. Ele ajudava o povo. Ele trazia as revelações do Deus grandão para o povo. E tudo isso causou inúmeros problemas. O diabo começou a se perturbar, a se levantar. E o Deus grandão está dizendo aqui que ele sabe que tem complô ao teu respeito, secretamente, de uma maneira secreta, ó, para aí, combinada entre diversos indivíduos. Meu Deus, tem um só não, tem dois, tem três, são diversos. Meu Jesus. O texto diz, no capítulo de número 11, versículo 18, que o Deus grandão, o Senhor, ele fez saber. Está escrito, capítulo 11 de Jeremias, versículo 18, diz, e o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. Meu Deus. Tá vendo, irmão? É bênção. Deus, ele nos faz saber. Deus está fazendo saber o quê? Ele disse, ele me fez saber e eu soube. Eita, Deus grande. Porque existem coisas na nossa vida que Deus nos mostra. Olha aí, olha que eu estou te mostrando. Tu tem que ficar sabendo disso aqui. Existem pessoas que Deus está mostrando a ele, está fazendo ele saber e ele não quer enxergar. É vice-versa, né? Tanto o homem como a mulher. Existem tantas coisas que Deus nos mostra. Olha aqui, eu estou te mostrando, olha eu abrindo teus olhos aqui para isso. E a pessoa faz que não está vendo. Meu Deus do céu. Deus mostrou a Jeremias, ele disse, e o Senhor me fez saber e eu soube. Pronto. É forte, né? O Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. Deus, sabendo de tudo o que estava acontecendo, meu Deus. Ele disse, Jeremias, olha aqui, olha, fica sabendo. Meu Deus, e ele ficou sabendo. Deus está te fazendo saber algo, fica sabendo. Encare. Aprenda a encarar as situações, os problemas, as dificuldades, as coisas. E é muito bom, irmão. Ó, irmão, crente é crente, irmão. Servo é servo, instrumento de Deus é instrumento de Deus. Queira acreditar nisso. A maioria das coisas que acontecem nessa terra, o Deus grandão sempre traz a revelação, irmão. Sempre traz. Não existem coisas que acontecem. Eu já vivi momentos que Deus falou, bradou em vigílias, de coisas que iam acontecer. Eu não estou falando da carne não, que a infeliz da carne vive falando por aí por todos os lugares e ela traz bagunça, não é?
Mas eu estou falando aqui de Deus. Eu estou falando aqui da grandeza de Deus, da revelação de Deus, das coisas de Deus, né? A Bíblia diz que nada acontece antes que ele revele. O Deus grandão, ele revela, nada acontece antes, ele revela. Alguns dão credibilidade, outros não, né? Outros não, que nada, isso aí não tem nada a ver não. O carnal é assim, antes que ele revele, ele é Deus que revela, né? Deus, o Deus grandão, eu estou falando aqui do Deus grandão. O Deus grandão que revela todas as coisas e mostra a grandeza dele na nossa vida. E está escrito na Bíblia, prova onde está. É a palavra que diz que Deus, antes que aconteça, ele revela, bem antes, que ele é Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Cadê os adoradores? Estão aí. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Está escrito no livro de Amós, o profeta Amós. Ele teve a alegria de ser usado, teve a honra de ser usado por Deus. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Está vendo? O Senhor revela os segredos. O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos. Que coisa boa, não é? Fique em paz, minha irmã. Fique em paz, meu irmão em Cristo, naquilo que Deus te revelou. Fica em paz, Deus é Deus. Ele é grande, tremendo e poderoso. Então Deus fez Jeremias saber, e ele disse: eu soube. O Senhor, ele fez Jeremias saber, irmão, a respeito desse complô contra a vida de Jeremias. E o texto nos revela, os estudiosos diz que foi isso pelos seus próprios irmãos, como o Senhor mostrou isso para o profeta Jeremias. E o Senhor mostrou através de quê? Das suas ações. Tenha cuidado com as ações de alguém. Irmão. Ó, irmão, as ações diz muita coisa, viu? É nada, pastor. As ações de alguém diz inúmeras coisas. Aprenda. Deixa eu lhe ensinar direitinho. Meu Deus. As ações de alguém diz muita coisa. Meu Deus, pastor, nunca pensei nisso. Pense agora. As ações de alguém diz muita coisa. Meu Deus. Tem que ter cuidado. Sabe, a atitude de alguém diz inúmeras coisas. Diz quem a pessoa é. Diz se a pessoa é crente. Eita, pastor, que palavra é essa? Essa palavra aqui é doce, doce mais que o mel. Essa daqui é mais doce do que o mel. É desse jeito aqui. Quem não tem manha não entra não nessa palavra não. Revelada desse jeito aqui. É o Espírito Santo puro, irmão, sem mistura. Eu não tenho condições de pregar uma palavra assim, revelada de uma maneira nítida, que tu entenda tudo, o Espírito Santo fale contigo e mostre a realidade da tua vida que tu estás vivendo. É a palavra. É o complô, irmão. É o complô. Então, aqui Jeremias estava enfrentando essas coisas. E Deus mostrou a ele através das ações das pessoas. Era a própria família, os próprios irmãos que viviam com ele, que sabia quem era ele. As ações, sabe, mostrava Jeremias. O que tinha? As ações dele era que tipo? Exemplo, no meio deles ali tinha assassinos, sabe, que queria matar materialmente, e por que não dizer espiritualmente, querendo matar o profeta. Comece a estar atenta
Cada larguimica larga mantolorgiofá, meu Deus. As ações de alguém. As ações de alguém podem destruir tua vida espiritual. Tá vendo? Fica atenta, mulher. Não brinca, não. Pode acabar com a tua vida financeira, pode acabar com a tua vida conjugal. Uma ação de alguém. As ações de alguém. Aqui Deus mostrou a Jeremias. De que forma? Através das ações. Refere-se ao intento. Como, por exemplo, assassinos. Tinha ali assassinos contra o profeta. Porque a Bíblia diz que eles não conseguiam suportar a força e o poder. Sabe de quê, irmão? A força e o poder da palavra que saía da boca do profeta. Eles não conseguiam conter, não. Meu Deus do céu. Eles não conseguiam conter a pregação do profeta Jeremias, não. Aí o que eles, sabe, se envolviam no complô, fazendo de tudo. Os estudiosos revelam que eles não suportavam, não, a força e o poder da sua pregação da palavra com base na Bíblia Sagrada, ou nas Sagradas Escrituras, como querem entender. Eles não tinham como, a história diz que eles não tinham como refutar a mensagem, irmão. Meu Deus do céu, é desse jeito aí. Fica atento às ações de alguém. Meu Deus, fica atento às ações de alguém. As ações diz muita coisa. Não ignora as ações de alguém. Não, mas é porque isso aí é besteira, é nada. É, meu filho, as ações de alguém diz muito quem a pessoa é. Meu Deus do céu, sério. As ações diz quem é a pessoa. Então, eles não suportavam a força e o poder da sua pregação com base nas Sagradas Escrituras. O texto diz que eles não tinham como refutar. Tá vendo? Ou seja, o que é refutar, pastor? Refutar, deixa eu encontrar aqui a palavra para refutar. Refutar exemplo, fulano, ele não consegue refutar. Refutar é afirmar o contrário. Pronto, a palavra certa é essa. Afirmar o contrário. Refutar é desmentir. Pronto, essa palavra aí. Negar. Refutar é isso, irmão. Eu estudei, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Eles não conseguiam refutar. Meu Deus. Afirmar o contrário. Sabe, desmentir o profeta. Meu Deus do céu, refutar é não aceitar, não dar aprovação. Refutar é rejeitar. Que Deus tremendo. Oh, aleluia. Eles não conseguiam fazer isso. Eles não conseguiam desmentir. Eles não conseguiam afirmar o contrário, não. Era aquilo que o profeta estava dizendo e pronto. Eles não tinham como provar outra coisa. Eles não tinham como afirmar o contrário daquilo que Jeremias estava falando. Jeremias estava cheio de Deus. A palavra não vinha só dele. A palavra, ele era o instrumento. A palavra vinha só do Deus grandão que passava por ele para abençoar o povo. Jesus amado, o complô tá grande, não tá? Mas não te preocupa não, porque o grande tá no meio desse negócio. E as investidas do diabo, elas não vão prevalecer contra a tua vida. Por isso levanta a tua cabeça, confia no Senhor, porque Ele é o Deus grandão que entra no meio desse complô e mostra que é Deus na tua vida, e o nome dele é glorificado, e ninguém atrapalha os planos de Deus na tua vida. Creia nessa palavra. É complô, meu filho. Todo canto a gente se depara com isso. Dentro de igreja, no meio da família. Por isso que eu não quero muita conversa, não. Eu não gosto de muita conversa, não, irmão. Eu sou calado quando tem que calar. Eu fecho a cara quando tem que fechar mesmo. Comigo não tem esse negócio de estar com raiva e estar com os dentes na chuva. Não, aqui é com raiva mesmo, rapaz. Pastor, quando eu tô com raiva mesmo.
Quando eu tô abusado mesmo. Eu sou um ser humano. Então esse negócio tá rindo, tá... Não, isso é em qualquer lugar. Quando eu tô abusado e pronto, rapaz. É desse jeito aí. Então, Jeremias, o profeta de Deus, ele estava vivendo um momento no ministério dele muito doloroso. Porque o texto revela que eles não estavam conseguindo. Eles não tinham como refutar a mensagem, portanto, eles tentavam destruir o mensageiro. É assim, sabe, irmão? Eita, é forte isso aqui. Escuta. Eles não tentavam refutar a mensagem. Então, já que nós não estamos conseguindo afirmar o contrário ou desmentir a mensagem, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos atingir o mensageiro, tá vendo? Tá vendo como é que é? As coisas funcionam assim. Satanás, ele quando não consegue desmentir ou afirmar o contrário da mensagem que eu ministro, que você ministra, a verdade que você leva para o povo neste Brasil e neste mundo, a verdade que você prega dentro da igreja, sabe, a verdade que você anda com ela, quando Satanás e seus adébitos, quando ele não consegue desmentir a palavra do Deus grandão, ele nunca conseguiu, ele nunca vai conseguir. Aí ele procura atingir quem? O mensageiro. Eita, camanto. Aí o Deus grandão agora dentro dessa palavra me dá uma revelação poderosa. Sabe qual é a revelação de Deus? Isso aqui é coisa que vem do alto, irmão. Quando Satanás não consegue, ele nunca consegue, né? Desmentir a palavra do Deus grandão, que é verdadeira, pura, não tem defeito, não tem falha. Aí ele procura atingir quem? O mensageiro. O Deus grandão me revela, sabe o quê? O Deus grandão fala assim ao meu coração aqui, ó. Ele não erra, não. Ele diz assim pra mim agora. Ele fala comigo aqui de uma maneira poderosa. Sabe o que é que o Deus grandão diz pra mim aqui? Quantos mensageiros atingidos? Eita Deus. Você que está aí, você é um mensageiro atingido, rapaz. Satanás te atingiu. Você é um mensageiro atingido, não é? Ô mensageira, mensageira de Deus, porque a mensagem nós transmitimos até através das vestes. A mensagem nós transmitimos através das ações. A mensagem de Deus nós transmitimos através de uma atitude, do comportamento. Meu Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Mensageiro atingido. Não conseguimos, não. Nós não conseguimos, meu Deus. Nós não conseguimos afirmar o contrário a essa mensagem que ele está pregando, não. Mas nós não temos como atingir a mensagem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos atingir o mensageiro. Mensageiro atingido. Meu Deus. É o Deus grandão que está falando contigo, terra. Mensageiro atingido. Você que está aí, você é um mensageiro de Deus. De uma forma ou outra Deus te usa. Para uma coisa ou outra Deus te usa. Se Deus não te usa na palavra, Ele te usa de outra forma. Mas Deus te usa. E tu és um mensageiro de Deus. Mensageiro não é só o que fala, não, irmão. Mensageiro é o que trabalha, é o que leva a mensagem, meu Deus, de uma forma ou de outra. E o Senhor está falando para mim aqui, ó, meu filho, tem mensageiro atingido, meu Deus. O Senhor está dizendo, mensageiro atingido. Eu falo contigo, mensageira que está aí. Fosse atingida, não foi, mulher? Eita Deus. Satanás não consegue, sabe, desfazer da mensagem do Deus grandão, daquilo que o Deus grandão coloca no teu coração. Aí ele vem te atingir. Eu não ensino a vocês? O diabo vive querendo me atingir direto. Eu blindado.
E detalhe, a minha blindagem, ela é dobrada. O Deus grandão me blinda de uma maneira especial. Você que está aí, mensageiro, foi atingido, foi? O diabo te atingiu? A mensagem de hoje é mensageiro atingido. Eita Deus, é para mim, é para você mesmo, vaso de Deus. O Senhor está dizendo que sabe. Ele sabe que tu fosse atingida por alguém. Às vezes alguém da própria família atinge. No meu caso, só me atinge uma vez, não é duas nem três, não. Ei, você que está aí, da onde está partindo a munição de Satanás para te atingir? Está partindo de onde? Da tua própria parentela, é? Eita! Não, pastor, no meu caso aqui é da igreja, pastor, do próprio ministério. O Senhor está dizendo mensageiro atingido. Quando a Bíblia fala mensageiro, abrange, né? Todas as pessoas. A mensageira também. Ser uma mulher que transmite a mensagem, o diabo não consegue atingir a mensagem, porque ela é a palavra, é a poderosa, genuína palavra de Deus. Mas aí procura atingir o mensageiro. Aqui, ó, é o texto que diz. Os estudiosos revelam que eles não conseguiram refutar, afirmar o contrário, desmentir, negar, não aceitar, não dar a reprovação. Eles não conseguiram, eles não tem como rejeitar, porque era a palavra que sai. Então não vai conseguir, não. Porque essa palavra é um poder tremendo. Quando bate no coração do povo, aí o povo se rende. Quando bate no coração do povo, o povo levanta a cabeça. Tá vendo? O diabo me deu uma blindagem dobrada. Porque o Satanás, ele não consegue atrapalhar, segurar, desfazer dessa palavra, não. Aí ele vem atrás de quem? Do mensageiro. Vem atrás do pastor Fernando Alves, o mensageiro que transmite a palavra do Deus grandão. Bem, ele vem atrás de você que está aí, mulher. Você pode não ser nada na igreja, mas você transmite a mensagem. Então você é uma mensageira. Você é mensageiro de Cristo. Você que está aí. É por isso que o adversário se levanta contra você, porque ele sabe que você é um mensageiro de qualidade. Meu Deus, é forte, não é? É um mensageiro de qualidade. Você que está aí, meu filho, alegre o seu coração, aleluia. Alegre o seu coração, o Senhor te visita hoje. O Senhor te visita hoje porque Ele sabe que tu és o mensageiro dEle. Ele sabe que alguém conseguiu te atingir, mas Ele fala contigo de uma maneira poderosa. E Ele manda te dizer, calar que me calagamanto edergofá. Anda como Ele manda te dizer que tu és um mensageiro atingido, mas não destruído. Tu és um mensageiro atingido, mas não está tudo perdido. Tu és um mensageiro atingido, mas não esquecido por Ele. Tu és um mensageiro atingido, mas Ele conta contigo nessa batalha. Cadê os mensageiros atingidos? Recebe aí a visita de Deus. Alegra o teu coração. Deus está fazendo você entender tudo que você está passando. Meu Deus, eita Deus grande. É os mensageiros atingidos. Não conseguimos desfazer, refutar a mensagem dele. Essa mensagem é profunda, não é não, minha gente? Essa palavra é boa, não é não? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada ao Deus grandão. Essa palavra é poderosa. Glória ao nome de Jesus. Mensageiro atingido. O Senhor está falando contigo, bênção. O Senhor está falando ao teu coração. Estás sentindo Ele aí pertinho de ti? Estás sentindo Deus grandão aí? Eu já sei, irmão.
quando eu ministro uma mensagem como essa aqui, você não sabe o que eu passo, não. Você não sabe como é meu dia, você não conhece minhas noites. É nada, eu vou dizer uma coisa a você. Posso dizer? Meu Deus, não, tem coisa que eu não vou dizer, não. Tem coisa que a gente tem que só manter o sigilo com Jeová, Rafa, o Deus grandão. Vou dizer não. Eu ia dizer um negócio. Em uma outra pregação eu digo, você vai lembrar. Você lembra o que eu ia dizer naquele dia? E você vai entender tudo. Naquele dia, lembra que eu ia dizer um negócio? Pronto, é isso aqui, ó. Aí no dia eu digo, fique quieta. Mensageiro, mensageira. Mensageiro de Deus. E já ouviu o ditado que diz que é porque o mensageiro ele é um portador, né? Já ouviu o ditado que diz que portador não merece pancada? O portador não merece pancada não, gente. O mensageiro é o mensageiro, ele está apenas transmitindo uma mensagem que Deus mandou ele transmitir. O mensageiro ele transmite uma mensagem de Deus para as vidas através de um louvor, através de uma palavra, de um testemunho. Você é um mensageiro, você é uma mensageira, mulher. O diabo não consegue atingir a mensagem, vai atingir o mensageiro. Como é que está aí? Está atingida? Está muito atingida, Alguém já te visitou? Vai não, só vai se tiver dinheiro. Só vai se tiver dinheiro, só vai se ver que tem alguma coisa para oferecer. Você fica ferido o ano todinho aí. Irmão. O ano todo, o tempo todo, ninguém vai nem atrás. Agora, quando se toma o conhecimento que um mensageiro foi atingido e o mensageiro tem dinheiro para dar, aí todos querem ir atrás. É desse jeito aí. Meu Deus do céu. É desse jeito aí. Eu cheguei na casa de uma irmã. O filho dela, pastor, minha mãe gosta muito do senhor, faça uma visita a ela, pastor. Ela tá doentinha. Aí eu disse, vamos marcar que a gente vai lá, eu vou fazer uma visita à sua mãe. Pastor, ela lhe escuta, pastor. Ela lhe escuta pelo rádio, pastor. E, olha, pastor, quando o rádio o outro não estava, olha, pastor, minha mãe piorou. Eu disse, meu irmão, bota ela para escutar, dê a instrução, né? Quem tem as manhas, tem as manhas. Eu dei a instrução. Meu irmão, tem um celularzinho? Tem, pronto, baixa um aplicativo, bota ela para escutar o rádio, as pregações, a palavra. E eu mandei para ele baixou, pronto, pastor. Que maravilha, eu vou botar para ela. E quando eu cheguei lá na casa dela, já fazia um tempo que ela não estava indo à igreja. E ela disse assim para mim, eu faço parte numa igreja... Esses irmãos antigos, né? Esses irmãos antigos que se apegam à placa da igreja de uma maneira que mata e morre. Tem ou não tem? Tem. Mata e morre pela placa da igreja. Aí eu sou tal igreja, e falou o nome da igreja que eu não vou falar no ar. Existem inúmeras, então eu não vou falar no ar. Mas eu, desde quando eu adoeci, por uma palavra que eu ouvi de alguém que me maltratou muito, ninguém nunca veio aqui, pastor. Eu não estou nem acreditando que o senhor está aqui. Mas é o senhor, pastor Fernando Alves. Eu disse, sou eu, minha irmã. Por misericórdia, sou eu não estou nem acreditando que o senhor está aqui. O filho dela até brincou e disse, mamãe, a senhora é uma Tomé. Foi. Ela disse, está repreendido, meu filho. Mamãe, desculpa, é porque a senhora não está acreditando. Eu não disse à senhora que ele ia vir aqui, mamãe. Um dia, ele veio orar por sua vida e eu escutei aquela irmã, aquela senhora. Meu Deus. Eu via no semblante dela uma alegria incomparável com qualquer outra coisa. Uma alegria, um semblante, ficou um semblante bonito, sabe, irmão? A alegria de receber uma visita. Deu para entender? Mas ela era uma mensageira de Deus. Uma dirigente de Deus. Era uma dirigente. E ela disse a mim, olha, pastor Fernando, sabe, eu gosto de ouvir esse povo antigo, quando eu tenho tempo, irmão, para mim não tem ladeira não, quando eu tenho tempo aí eu gosto de ouvir esse povo, aí pastor, aí começa a contar umas histórias antigas, eu gosto muito, né, nas minhas viagens missionárias, quando tenho tempo de sentar, eu gosto de ouvir pastores antigos, presbíteros antigos, que já não estão com tanto vigor para pregar a palavra, mas tem as histórias, tem as experiências para contar, e eu gosto muito disso, sabe?
Quando eu tô com tempo, vamos sentar ali debaixo de um pé de árvore ali na sombrinha e vamos escutar, eu gosto. E ela dirigente de ciclo de oração, disse, pastor, eu dirigi o ciclo de oração por tantos anos, pastor. Que falta de consideração, isso me dói, isso me maltrata. Eu digo, não, tenha calma, é assim mesmo. Infelizmente, nós se deparamos com tudo aquilo que pensamos que um dia não vamos se deparar. Tenha calma, eu vou orar por sua vida. A irmã é uma mulher de Deus, sabe? Aí vem as lamentações, mas me dediquei tanto, e nenhuma visita vieram me fazer. Eu digo, tenha calma, Deus está aqui com a gente, e vai continuar conosco em nome de Jesus. Sabe, irmão? Mensageiro atingido? Você está onde? Faz quanto tempo que tu foste atingido? E hoje Deus traz essa palavra para você. Deus traz essa palavra para você. Quem foi que te atingiu? É da tua própria família? É da igreja que tu faz parte? É do ministério? Amigos antigos? Amigos de infância? Vizinho? Quem foi que te atingiu? Mensageiro, irmão. Ele a qualquer momento ele pode ser atingido. Eu vou dizer de novo, a minha blindagem é dobrada. Porque Satanás luta tanto para me atingir que vocês nem sabem, em inúmeras áreas. E pastor, é para eu fechar a boca, minha gente. Agora, eu lembro que há alguns anos atrás, eu me lembro que numa época, num dia como esse de hoje, por essas datas aqui, assim, eu não lembro qual foi o ano, mais ou menos eu tenho ideia. Foi lá pelos anos 2011, por aí, eu já pregava a palavra. Pelos anos 2011, por aí, em uma época dessa aqui, eu disse, agora que eu vou dar lugar a Deus. Eu disse mesmo assim, eu disse, esse ano que vai entrar, que eu vou dar mais lugar a Deus ainda. Irmão, pra que eu disse isso? Mas foi tanta coisa que me aconteceu. É como se, aí o Espírito Santo me lembrou isso hoje, creia nisso. É como se ele dissesse, não, esse mensageiro aí, a gente tem que parar ele. A gente tem que calar ele, o diabo, sabe, irmão? É como se o diabo estivesse dizendo, eu tenho que parar ele. E o Espírito Santo dizendo agora que tu tem que abrir a boca mesmo. E o adversário querendo nos parar. Você que está aí, mensageiro atingido. Quem foi que te atingiu? Qual foi a palavra que te atingiu? Meu Deus, eu já estou querendo começar o janeiro profético agora. Deixa eu lançar uma palavra profética aí sobre a tua vida. Eu vou lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Segura aí, crê no Deus grandão. Qual foi a palavra que te atingiu, mensageiro? Mulher de Deus, qual foi a palavra que te atingiu, que te feriu? Mensageiro atingido é o tema da mensagem de hoje. Qual foi a palavra que te atingiu? Eu vou lançar uma palavra profética agora sobre a tua vida. Tu crê? Meu Deus, eu ainda vou começar o janeiro profético, mas escuta, eu vou lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Tu crê nessa palavra profética? Em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a palavra que te atingiu, mas a palavra que te atingiu, mensageira, a palavra que te atingiu, mensageiro, que ela caia por terra, em nome de Jesus. Pronto, creia, sente um alívio, sente uma paz, sente leve. Oh glória, porque Deus, Ele já jogou por terra toda palavra que te atingiu. Eita, Deus grande. Esse é o Deus grandão que eu sirvo, adoro, engrandeço e trabalho na obra dele com amor e alegria. Você que está aí, receba essa palavra profética em nome de Jesus. Já caiu por terra. Então, meu Deus, ainda tem tanta coisa para pregar aqui, não é, Deus grandão? O mensageiro atingido. O Senhor está falando contigo. Eles não conseguiam desfazer da mensagem, ou seja, refutar. Então eles iam atingir o mensageiro. E para atingir o mensageiro, complô. Aí a Bíblia Sagrada diz, Jeremias disse assim,
E eu era como um manso cordeiro que é levado à matança, e não sabia que maquinavam projetos contra mim. Aí está na Bíblia. Aonde, pastor? Capítulo 11, versículo 19. Olha o que Jeremias estava falando aqui, ó. Ele disse, e eu era como um manso cordeiro. Ele era como um manso cordeiro que é levado à matança e não sabia que maquinavam projetos contra mim. Tá vendo? Tem muita gente assim, ó, manso como um cordeiro. Tem um bocado de crente assim, ó, manso como um cordeiro. Alguém tá levando pra matança, maquinando mal, e você não tá percebendo. E Deus abre teus olhos através do mensageiro dele, através da mensagem que vem dele. Cuidado, tem muita gente que é levado. Aqui tá na Bíblia, minha gente, sou eu, é a palavra, cuidado, meu filho. E eu era como um manso cordeiro que é levado à matança, e não sabia que maquinavam projetos contra mim. Tá vendo? Tá dizendo que tem gente que maquina projeto contra você? Maquina projetos mal contra você. Mensageiro de Deus, mensageiro atingido, meu Deus, tu estás aí encostada, ei, tu estás na caverna porque alguém maquina projetos contra você. E o mensageiro do Deus grandão te traz essa palavra para você saber que Ele é Deus na sua vida. Eu não conheço a sua história, eu não sei nem onde é que você mora, nem onde você está me ouvindo, mas o Deus grandão conhece você e traz essa palavra revelada pelo Espírito Santo para você. Meu Deus! Eita, Deus grande, meu Deus, me dá uma vontade de correr quando eu estou pregando essa palavra. Se eu tiver, eita Deus, você que está aí, essa mensagem é para você, mensageiro atingido. Você é um mensageiro atingido, rapaz. Um dia você vai me encontrar e vai dizer, pastor, o senhor lembra daquela mensagem? Eu só identifico as mensagens pelo tema, né? Eu tenho inúmeros temas, as mensagens eu não lembro de texto, mas eu lembro do tema. O tema eu lembro do tema muito, muito bem. Aí um dia você vai dizer pra mim, eita Deus, vai dizer, pastor, o senhor lembra daquela mensagem, mensageiro atingido? Pastor, eu estava acabada naquele dia, eu estava mais do que atingida. Eita Deus, quem foi que te atingiu? Ei, mensageiro, pregador, cantor, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, Deus, você vai me encontrar um dia. Um dia você vai me encontrar e vai dizer, pastor, o senhor lembra daquela mensagem que o senhor ministrou? Mensageiro atingido? Era eu. Eu estava mais do que atingido. Eu não estava nem conseguindo andar, não estava nem conseguindo ir para a igreja, eu não estava conseguindo mais fazer nada da minha vida. Eu estava numa situação difícil. Eita, Deus grande, Ele está falando contigo porque Ele te ama. Mensageiro atingido, o Deus grande não está falando contigo aí. Ele disse, eu era como um manso cordeiro. É o crente manso. Eu era manso, um manso cordeiro que é levado à matança e não sabia que maquinavam projetos contra mim, Jeremias disse, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto. Jeremias era uma árvore com seu fruto, fruto próprio. A árvore não tem o seu fruto próprio, não é? A árvore tem o seu fruto próprio. Agora, às vezes, alguém quer se enraizar por uma árvore e quer botar o seu fruto lá. Eita Deus. Cuidado com esses pés de maracujá. Pé de maracujá é que vai, né? Só pelas telhas, às vezes aí entra numa árvore lá e vai por ali subindo, vai se enrolando por ali. Daqui a pouco o pé de manga vai estar cheio de maracujá lá nele.
Meu Deus do céu, essa palavra é muito forte, minha gente. Olha o que eles disseram aqui, o capítulo 11, versículo 19, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória de seu nome. Tá vendo? Tá vendo que a palavra é revelada? Tá entendendo que a palavra é revelada pelo Espírito Santo de Deus? Aqui é o Espírito Santo, irmão. Aqui é o Espírito Santo que vai bradando, falando, revelando, mostrando e destrinchando mesmo a palavra. Para você entender tudo, você é uma árvore que dá o seu próprio fruto, rapaz. E alguém tá querendo porque quer cortar a árvore com fruto e tudo. Já ouviu aquele ditado? Você já ouviu alguém dizendo assim? Eu já ouvi. Eu já levei reclamação quando jovem. Hoje eu estou nos 42 anos, eu não tenho vergonha de dizer minha idade não, eu sou isso aqui, pronto, 42 e pronto. Mas eu me lembro quando jovem, que o jovem é uma bênção, né? A gente jovem, meu Deus, só o sangue do Cordeiro. Eu tenho um filho jovem, 2 filhos jovens, e um dos é pauleira ele, viu? Ah, só Deus. Aí eu disse, ele é jovem, eu vou administrando ele na bênção, na graça, no óleo, né? No azeite de Deus. Ele é jovem. Ele é jovem, tem tanta coisa, sabe? Ele é jovem. Jovem é jovem. Ele vai cortar o cabelo e ele veio com um corte diferente. Eu disse: que corte de cabelo é esse aí? Não é normal. Normal não. Tu volta para ajeitar esse cabelo aí. Cabelo de crente. Volta para ajeitar o cabelo, viu? Não, ele vai voltar. Corta o cabelo é esse aí, rapaz. Corta assim, ó, que nem o do teu pai. Corta cabelo de homem, rapaz. Hoje, painho, hoje nada, rapaz. Cala a boca. Tu volta pra ajeitar. Tu vai lá. Mas vou dizer, quer que eu mande um zap lá pro rapaz lá? Diz: olha, corta o cabelo do menino direito, viu? Nada, não. Corta o cabelo do menino direito. Vai lá. Meu pai disse que tava muito feio. Ele quer cabelo de homem. Vai lá. Ajeita, viu? Senão eu ajeito. É nada, pastor, você é ignorante. Nada, é de leve, é só de levezinho. É de levezinho, irmão. Mas por que assim, pastor? É porque para não ser muito manso. Porque quem é muito manso é levado à matança e não sabia que maquinavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Você que está aí, você é uma árvore com seu fruto. O meu fruto é próprio, vem do Deus grandão. O teu fruto é próprio, tem alguém querendo te destruir. Como uma árvore plantada onde Deus te colocou. Sabe, irmão, é a Bíblia que diz, está escrito 11:19 de Jeremias. Eu li no versículo 12, no capítulo 12, verso 12, e eu ainda nem cheguei lá. Meu Deus, já Deus trabalhar, né? Deus sabe o que faz? Sabe, Ele é Deus. Dá tempo, o tempo da comida, a quantidade da comida aumentou, tem nada a ver. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar 3 minutos, eu não sabia mais o que falar. Aí Deus foi aumentando, 5 minutos, aí acabava as palavras, eu digo: meu Deus, falar mais o quê? Aí foi aumentando com o decorrer do tempo. Daqui a pouco eu estava pregando 10 minutos. Eu digo: oh, glória, 10 minutos eu falei, glória a Deus. Aí Deus foi aumentando 15, 20, 30, 40. Aí ficou por ali pelos 40 por muito tempo. E foi, pastor, foi. Por muitos anos, né? 40 minutos de mensagem por muito tempo. Aí daqui a pouco Deus levava para 47, 50 minutos. Eita glória! Um dia Deus me colocou no teste. Eu fui pregar no Goiás. Aí Deus me colocou num teste muito grande. É verdade. Os irmãos lá sabem disso. Foi um estudo, 2 horas de Bíblia. É muito conteúdo, viu? É muito conteúdo. O ruim, irmão, às vezes é você pregar a palavra preso a tema. Né? Fica um negócio muito mecânico. Eu não gosto de pregar muito. Eu entro no tema que botar, eu entro. Agora, o bom é livre, irmão. É livre, a gente respeita. Eu não estou aqui, sabe, irmão, desfazendo, não. E existe lugar que bota tema, quando o pregador chega, diz: olha, o tema é esse, mas prega aí onde Deus mandar. É muito bom, sabe? Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda trabalham de uma forma mecânica por aí afora, não é?
E se você não entrar no tema, aí fica feio, a gente sabe como é que funciona. Mas aí o Deus Grandão, 2 horas de Bíblia. É muito conteúdo, viu? Aí o Deus Grandão vai aumentando, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né? Aí vai aumentar e se deixar agora, pronto. Vai, dispara mesmo. Meu Deus, chega a me arrepio com esse negócio. Sabe, irmão? Então você que está aí, mensageiro atingido, que levanta, te cuida, te alegra, confia no Senhor. Quem foi? Qual foi a palavra? Quem foi o mensageiro de Satanás usado? Porque tem o mensageiro de Deus e o mensageiro do diabo. Meu Deus. Tem o mensageiro do diabo também, pastor? Tem o mensageiro de Satanás. E Paulo se deparou com ele, viu? Foi Paulo? Foi. Paulo disse que o mensageiro de Satanás bateu nele. Pra ir. Meu Deus do céu. O mensageiro de Satanás bateu nele. Esbofeteou ele, não foi? É. O mensageiro de Satanás. Meu Deus do céu. Tem ou não tem? Tem. E ele disse, sabe o que ele disse assim, ó? A saber... tá onde essa palavra? Tá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu não erro não, viu? Eu só vou direto lá onde tá mesmo. Pode olhar, porque tá. Eu vou direto onde tá. O Deus Grandão mandou ir direto. É a palavra que tá guardada e o Deus Grandão não deixa nós errarmos, não, porque Ele é Deus e a glória é pra Ele e a honra é pra Ele. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios 12, 7, ele disse, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Ó, pra aí, irmão, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Tá vendo? Tem o mensageiro de Deus e o mensageiro de Satanás. Dá outro tema, não dá? Mensageiro de Deus ou de Satanás? Eita, daí esse outro tema forte. Mas guarda aí, isso é um tema forte e serve para essa mensagem também. Mas eu vou botar o tema aqui, mensageiro atingido, tá? Você que está aí, tá vendo que tem? Quem foi o mensageiro de Satanás que te atingiu? Vocês aliviam, minha gente? Eu não alivio, não. Quem é mensageiro de Satanás é mensageiro dele, pronto. Eu estava num lugar, agora há pouco aí eu estava num lugar, e um mensageiro de Satanás inquieto comigo, inquieto, mas só você vendo. Inquieto que eu chego escutava. Eita Deus, chega me arrepio. Eita Deus grande. Eu estava com a minha filhinha Raabe, sabe, num determinado lugar, e um mensageiro de Satanás, queira acreditar nisso, viu? Meus ouvidos são ungidos. E pastor, são ungidos. Aí eu tava com a Raabe num determinado lugar, minha filhona, e eu escutei. Você crê nisso? A pessoa tava longe. Eu escutei o ranger de dente. Chega a ranger os dentes, chega a fazer as... Eita, Satanás. Ele ficou me olhando. Eu digo, Satanás, venha pra lá de cá, vai dar pra você. Tão bonzinho. Eu digo, bora, Raabe. Por que, papai? Eu digo, bora, benção. Bora, Abinha. Abinha é profeta. Bora, Abinha, em nome de Jesus. Ela disse, bora, papai. Eu digo, bora, Abinha. Abinha, eu chamo ela de Abinha, né? Porque é o carinho que eu tenho com ela, minha Raabe. Bora, Abinha, bora-se, bora. Ela disse, bora, papai. Ela é crente, ela entende os mistérios. Eu digo, é o que? Ela disse, o que foi, papai? Eu digo, mistério, Abinha. Ela disse, eita, papai. Deus é mistério, né? Eu digo, então. Ela disse, creio. Eu creio, papai. Eu creio que Deus é mistério. Eu digo, é mistério. Só me ensina o mistério de Deus também. Eu digo, ensino, você não está aprendendo? É os mistérios do Deus grandão. É os mistérios do Deus grandão. Eita, glória a Deus. Você que está aí, essa palavra que é velada pelo Espírito Santo de Deus para você. Você que está aí, mensageiro atingido. Quem foi o mensageiro de Satanás que te atingiu? Eita, vou falar, tem que falar.
Tá de amizadezinha ainda com ele, é? Ou com ela? Te atingiu? Que os mensageiros de Satanás é assim, ele atinge, depois vem, me perdoa. Olha, me perdoa. Às vezes é um falso pedido de perdão. Eita, pastor, é sério, é sério. Me perdoa. Os mensageiros, não estou generalizando não, tá? Eu estou falando dos mensageiros de Satanás. Eu entendo, acredito e sei que é verdade. E tem pessoas que pedem perdão de verdade, a gente sabe que é. Mas tem um bocado de mensageiro de Satanás pedindo perdão de mentira. Eita, artimanha, é. Mensageiro de Satanás, quem foi te atingiu e tu continua pertinho, é? Continua juntinho, andando, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama. Tem que falar mesmo, rapaz. Eu quero saber. Quem não gostar que coma menos ou não coma nada. É a palavra poderosa que eu ministro para o Brasil e o mundo, sem medo, sem pena. Quem não gostar que coma menos ou não coma nada. Mas menino, na hora de usar o cajado barrote que tá aqui, de quina, não tem boquinha não, meu filho. Se a palavra do Deus grandão que eu ministro é mensageiro atingido, quem foi que te atingiu? Ainda estás andando com essa pessoa? Ainda recebe ligação dessa pessoa? Ei, ainda recebe mensagem, ainda responde essa pessoa? Longe de ti, rapaz. Aprende a viver nessa terra. Aprenda a viver dentro da igreja, dentro da obra, é muito difícil. Mas se tu seguir as instruções, quem não tem a manha não entra. Sem a ajuda do profissional, sem a ajuda do profissional não dá certo não, meu filho. Não dá não. É desse jeito aí. Ontem eu botei o carro numa baliza, que o rapaz lá que toma conta do ambiente, ele disse, tá não. Aí eu disse a ele assim, eu disse, homem, eu sou de Pernambuco, homem. Essa carteira aqui é original. Disse, dá não, o outro veio aqui, não conseguiu botar. Bota mais na frente. Eu digo, não, vou botar aqui, homem. Ele disse, mas não vai dar não. Eu digo, vai dar sim. Ai, menino. Eu disse a ele assim, eu até disse a ele, Rabi rio que se embolou por dentro do carro. Rabi gosta dessas coisas. Eu disse, quem não tem a manha não entra, homem. Deixa comigo, que eu tive a ajuda do profissional para tirar minha habilitação. Eu passei pela autoescola. E foi nada. Ele disse, rapaz, eu quero ver. Se só botar, não precisa me dar nada. Eu digo, tá bom. Eu não vou fazer isso contigo não, mas eu vou botar. Mas menino, ei, eu dirijo de hoje, irmão, comecei a dirigir hoje, foi. Eu medi, que tem que medir, né? Quem sabe botar um carro lá na baliza lá, sabe como é que funciona, né? Você passa lá tantos centímetros lá do retrovisor, lá da porta de trás, aquela manhas, que é as manhas. Se não tem as manhas, não entra. Não entra não, vai pra lá, vai pra cá, puxa o stick, enrola pra lá, pra cá, vai pra frente, vai pra trás e não bota o carro na baliza. E tem um tempo pra botar. Não é pra passar o dia todinho pra botar o carro na baliza, não. Vai, quando ele diz vai, pronto, já tá contando ali. E tu tem um tempo, eu nem me lembro mais quanto tempo é pra botar um carro na baliza no Detran. Mas tem um tempo, né? Tem um tempo, tem que ser rápido. Vai, botar e tirar. É desse jeito aí. Eu botei, disse, pronto, pensei não pagar não. Bom dia, eu disse bom dia. Não, boa tarde, meu filho. Tudo de bom pra você. Mas eu não deixei de dar a bencinha dele não, né? A bencinha, a gotinha pra ele de amor lá. Toma, meu filho, toma. Ajudar você, eu sei que você tá aqui nessa correria, não é fácil estar aqui, não é? Ganhando um trocadinho de um, de outro e ajuda. Então, meus irmãos, você que está aí, mensageiro atingido, é o Senhor quem fala contigo. Já estás diferente, não é? Vai se levantar hoje, não vai? Ei, vai voltar para a peleja hoje, não vai? Você que está aí como mensageiro atingido, que se afastou devido à gravidade do ferimento, o Senhor está fechando essa ferida hoje, está te levantando hoje, está te chamando novamente para a obra, está te chamando novamente para pregar a palavra. Você cantou que foi atingido, o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus e falo contigo porque te amo, meu Deus. Mensageiro atingido, vem aqui, mensageiro atingido.
eu quero te dar um abraço. Às vezes o mensageiro atingido, ele está precisando só de um abraço. Quantas vezes que fui atingido e que precisava apenas de um aperto de mão, de um abraço, coisas tão pequenas, mas que surtem um grande efeito. Então Jeremias, meu Deus, eu precisava aqui mais meia hora para concluir essa mensagem toda. Eu não dou continuidade, né? Que a comida de hoje é a de hoje. Tem esse negócio, eu, pastor Fernando Alves, eu não vou requentar comida aqui não, em micro-ondas, nem de outra forma, para dar a você não, para não ter problema. Eu dou a comida do dia que o Deus grandão mandou. Agora, se o Deus grandão mandar eu continuar, que ele nunca fez isso comigo, aí eu continuo. Ele pode fazer pela primeira vez, né? Mas, como tu estás lidando com os mensageiros de Satanás? Tu és atencioso com eles? Tu senta na mesa com eles? Ei, cuidado, meu filho. Cuidado que os mensageiros de Satanás, eles tentam 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário para te destruir. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Deu para entender, capítulo 11, versículo 19. E eu era como um manso cordeiro que é levado à matança e não sabia que maquinavam projetos contra mim. Estás vendo que existem projetos contra ti? E o projeto deles era destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome. Tá vendo o que o diabo quer? Eita, vou falar, deixa eu entrar aqui, ainda dá tempo. A palavra é um mistério, irmão, a palavra é um mistério. A palavra, ela tanto se abre, a porta da palavra se abre no começo da mensagem, como no meio ou no fim. A mensagem é um mistério, né? Um dia eu ministrei uma palavra, o irmão disse assim, pastor, quando o senhor começou a falar, eu digo, meu Deus, pastor, vai falar sobre o que aí, hein? Sai nada, isso foi no final da mensagem foi que eu entendi tudo. Então, a mensagem é um mistério, ela tanto abre, as portas se abrem no começo, no meio ou no fim da mensagem, tá? Hoje ela se abriu logo aqui no começo, glória, é forte. Então, observe que eles disseram, não haja mais memória de seu nome. Ó, irmão, o diabo, até o nosso nome, ele não quer que ninguém lembre. Uma irmã, outro dia disse que o esposo dela se perturbou quando ela disse que estava conversando com uma amiga e disse assim para outra irmã amiga, irmão, meu Deus do céu, tá vendo? Aí disse assim, ouviu hoje a pregação hoje do pastor Fernando? Menina, que pregação, que palavra, Deus falou tanto comigo. Ela disse, pra que ela disse isso? O marido manifestou. O marido manifestou, meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. E a mulher de Deus, viu? E eu conheço, mulher de Deus. O marido manifestou e disse assim, olha, tu agora só fica falando desse pastor Fernando aqui dentro de casa. Que é isso, irmão? Para com isso, carnal. Sangue de Cristo tem poder. Graças a Deus que a tua esposa está falando da palavra, carnal. Só vai falando desse pastor Fernando aqui dentro de casa agora. Toda vez fica comentando dessa mulher, já tô cheio. Ó, pra aí. Sangue e fogo. Foi faz tempo, a irmã me disse isso. Tá vendo? Para que não haja para que não haja mais memória de que, irmão? Do seu nome. Eles queriam destruir Jeremias, fizeram complô, maquinaram projetos malignos para não ouvir, para não ter, para que não haja memória do seu nome, nem o nome. Meu Deus. Tem igreja por aí que você, às vezes, eu vou falar, tem que falar, eu não vou engolir fogo não. Tem igreja por aí, se você é de uma igreja, aí não pode nem falar o nome mais seu lá, porque você foi de lá. Não fala esse nome aqui não pode não. Sangue de Cristo. É apagar o nome, irmão, tá aí brincando, né? Mensageiro de Satanás, ele anda querendo apagar o nome das pessoas. Teu nome. Ele quer apagar o teu nome lá da lista, da escala, ele apaga mesmo. Eu já me deparei com tanta coisa. Meu Deus do céu. E foi, pastor, foi, muita coisa.
Eu sou o mensageiro atingido, mas restaurado, viu? O Senhor vai te restaurar, mensageiro atingido. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te usar muito mais do que já te usou. O Senhor vai te usar com muita autoridade. Creia nessa palavra que ela é profética para a tua vida. Um dia tu me encontrarás em algum lugar nessa terra e tu vai me dizer: eu sou um ex-mensageiro atingido. Eu fui atingido, mas aquela palavra me levantou. Aquela palavra foi um remédio para mim naquele dia. Aquela palavra me curou de tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu estava passando, tudo que eu estava enfrentando. Aquela palavra poderosa mudou a minha história, e muda mesmo, porque Deus é Deus. Aleluia! Cadê os crentes que tem glória? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. Meu Deus! Eita Jesus, eu vou encerrar já, vou encerrar. A Bíblia diz, no capítulo de número 11, versículo de número 20, diz: mas o Senhor dos exércitos, que julga com justiça, que sonda os rins e o coração, meu Deus, que eu veja a tua vingança sobre eles, porque a ti expus a minha causa. Tá vendo, irmão? A ti expus a minha causa. Só isso, Senhor. Senhor dos exércitos, julga com justiça. Ele diz: o Senhor sonda o rins e o coração. É o Deus que sonda o rins e o coração. É desse jeito. Minha filha ontem estava com a dor, a barriga. Eu digo: Deus, só alguma coisa você comeu? Não, minha filha. E ela disse: eu acho que sim. Eu disse: eu vou orar. E eu me lembro, ó, Deus é tremendo. Eu disse: Senhor, lá na sua palavra em Jeremias, capítulo 11, versículo 20, sua palavra diz que o Senhor sonda os rins e o coração. Veja aqui o rins dessa menina aqui, que está sentindo dor. Meus filhos é assim, irmão. Meus filhos crêem na oração. Quando ele está sentindo a dor, como eu citei o exemplo da minha de 2 aninhos, ela quando está com... se ela bater em qualquer lugar, eu estiver em casa, ela me procura para orar. Eu tô orando muito, viu, esses dias, porque qualquer coisa ela me procura. Papai, bateu aqui, o senhor ora, eu oro. E as orações são relâmpagos, porque são muitas orações, juntando, dá muita oração, dá muito tempo de oração. De novo, papai, chora, eu digo: oro. Jesus abençoa. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Aí vai-se embora. Ela fala assim mesmo, é assim mesmo. Aí vai-se embora, daqui a pouco ela vem ela de novo. Papai, eu digo: oi, que foi, menina? Aqui, papai, joelho, é o quê? Oração. Eu digo de novo: Jesus, tem misericórdia dessa vida. Obrigado, papai. Vai brincar de novo. Aí é o dia todo. Quando você estiver em casa, eu nunca vi. Quando eu tô em casa, ela sente, ela aguenta a dor, né, calada. Ela só pede a mim. Ela só pede oração a mim. Mas eu vou ensinar ela a orar, que ela vai passar o dia todo na oração por ela mesma. Desse jeito aí. Então, meus amados irmãos em Cristo, guarda essa palavra no coração. Jeremias, ele foi um grande profeta. No capítulo de número 11, versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor aos homens de Anatote que procuram a tua morte, dizendo: não profetizeis no nome do Senhor, e não morrerás a nossa mão. Se tu para de profetizar no nome do Senhor, e tu não vai morrer por nossa mão, não. Para logo aí. Assim diz o Senhor: eis que eu os castigarei, os jovens serão mortos à espada, os seus filhos, suas filhas, de fome morrerão. Eu vou encerrar a mensagem. Guarda essa palavra no teu coração. Hoje, a gente leu a palavra no capítulo de número 12 de Jeremias, e o versículo 4. Porém, preguei no capítulo 11. Alguém entende? É mistério. Deixa Deus trabalhar. Que Deus te abençoe. Receba essa mensagem. O tema da mensagem hoje é: mensageiros atingidos.
ministro para o Brasil e o mundo, no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.